A palavra de Deus é eterna. Se nós se apegarmos à palavra de Deus, o nosso coração será cheio da palavra de Deus. Os nossos pensamentos serão cheios da palavra de Deus. Quando você se juntar com alguém que não é crente, você não vai conseguir falar as coisas do mundo. Você vai somente conseguir falar das coisas de Deus, porque o teu coração está cheio da palavra de Deus. Quando eu me converti, eu fiquei pelo menos uma semana sem abrir a minha boca, porque eu gostava muito de contar piada, de falar palavrão, de coisas dessa maneira. Quando eu me converti, quando Deus me fez nascer de novo, pela presença do seu Espírito, eu fiquei uma semana sem abrir a minha boca e todo mundo pensava que eu estava apaixonado, porque quando a pessoa fica quieta assim, fala, eu não estou apaixonado. Mas por quê? Porque Deus estava me purificando a minha mente e os meus pensamentos. Quando eu me converti, a palavra de Deus era tão viva para mim, que eu não conseguia deixar sequer um dia sem ler a palavra. Eu me deleitava na palavra de Deus, porque eu buscava ali o conhecimento da vontade do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, e ela purifica-nos por dentro e nos purifica também por fora. A palavra de Deus é pura. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra dele purifica o coração do crente. Se os teus pensamentos são mundanos, se você só pensa nas coisas desta vida, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, infelizmente você só vai pensar nas coisas terrenas, que aquilo que é eterno vai passar. Você vai ficar, enquanto morrer, infelizmente é condenação. Quando eu me converti, a palavra de Deus era tão viva, ela falava tanto comigo, que se eu ficasse por menos um dia sem ler a palavra de Deus, é como se estivesse faltando alguma coisa para mim naquele dia. E se eu não levasse a Bíblia para a igreja, é como se eu mesmo não estivesse na igreja, porque a palavra fazia parte, ela me fez nascer de novo, e nós nascemos pela palavra de Deus. Mas o tempo que nós vivemos hoje, muitos crentes nem querem levar a Bíblia para a igreja. Eles deixam a Bíblia em casa, e se deixa a Bíblia lá em casa e nem leva para a igreja, nem sequer abre o livro para ler. Esse daqui não é um livro comum. A Bíblia foi o livro mais atacado pelo mundo. A Bíblia foi o livro mais odiado por todas as pessoas dessa terra, mas amado por poucos. Por quê? Porque nela contém a verdade de Deus que liberta, a salvar, a palavra de Deus que purifica, que perdoa através do sangue. A Bíblia foi o livro mais odiado pelo mundo, porém é o livro mais vendido em todas as épocas. Bilhões e bilhões de cópias foram vendidas. Mesmo assim ela é o livro mais odiado. Muitos tentaram destruir as Sagradas Escrituras, mas não conseguiram. Por quê? Porque é a palavra eterna de Deus. Aqui está os pensamentos de Deus para nós. Se você quer uma vida correta, você tem que ler a Bíblia. Se você quer uma vida pura, você tem que ler, estudar as Sagradas Escrituras. Tem que ter desejo por ela. Tem que ter sede e fome da palavra de Deus. Mas hoje nós vivemos um tempo tão difícil, irmão. Está tão fácil você ler a palavra de Deus, sabe como? Através da internet. Através das coisas. Aplicativo de celular. Hoje tem tudo ali. Alguns têm vergonha de levar a Bíblia para a igreja. Alguns têm vergonha de carregar esse livro santo na mão. Se você tem vergonha da palavra de Deus, Deus tem vergonha de você no céu. Porque se você está se envergonhando da própria palavra de Cristo, Jesus disse, todo aquele que se envergonha de mim, das minhas palavras, eu envergonharei lá no céu. Ele terá vergonha de nós. Tem países por aí, países comunistas, tipo China, Coreia do Norte, países islâmicos. Se você levar um versículo dessa Bíblia no bolso, e ele souber que você é crente, você é morto na hora, você é preso, você é condenado à morte. Mas eles não estão nem aí se vão morrer ou não. Por quê? Porque eles sabem que depois da morte vem a vida eterna. Aleluia, é verdade. Aleluia, Jesus. Há dois caminhos para a humanidade: o caminho para a vida e o caminho para a morte, o caminho de luz e o caminho de trevas, o caminho de Jesus e o caminho dos demônios. Nós
estamos no caminho certo, se nós permanecemos nesse caminho até o final, porque o caminho é estreito, e lá há uma porta que é apertada. Somente passarão por aquela porta aquele que chegar no final desse caminho, porque depois do caminho, no final dela há uma porta, e quando entrarmos por aquela porta, nunca mais sairemos de lá de dentro, nunca mais sairemos do céu. Por isso que o céu é tão difícil de conquistar, porque uma vez estando lá dentro, jamais seremos tirados de lá. Por isso que é tão difícil chegar lá. Aleluia, é verdade, meu Pai. Por isso que é muito difícil nós alcançar a salvação, mas não é impossível, É verdade. porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aleluia. Se nós nos arrependemos de coração, Ele nos perdoa. Aleluia. Mas o caminho da perdição, a qual o mundo inteiro está. Jesus disse que o mundo já está condenado. Condenado pelo quê? Pela sua própria palavra. Porque o homem e o mundo amaram mais as coisas desta terra. Se esqueceram que há um Deus todo-poderoso de justiça no céu. Há um Deus que há de julgar a humanidade inteira. Ninguém pode se escapar daquele grande dia do trono branco. Não tem como escapar.